Secretário, qual é a situação epidemiológica da Paraíba sobre o coronavírus hoje? Bom, inicialmente meus cumprimentos aos paraibanos, transmitir à sociedade paraibana a tranquilidade neste momento preocupante que é o início de casos suspeitos e de 2 casos confirmados na Paraíba e, ao mesmo tempo, dizer para o povo paraibano que a Secretaria Estadual de Saúde e o governo do estado está preparado para enfrentar o inimigo número 1 da humanidade, que foi considerado pela Organização Mundial de Saúde, que é o coronavírus. Nós temos, neste momento, 227 casos em investigação, temos 40 casos descartados, 2 casos confirmados. Hoje foi confirmado um caso de Igaraci, de um paciente que veio de São Paulo para Igaraci, no sertão paraibano, e foi coletado material no Hospital Estadual de Aguiar. Esse paciente retornou para isolamento domiciliar na sua casa em Igaraci, obedecendo aos 14 dias de isolamento, está evoluindo bem e é mais um daqueles 80% dos casos de coronavírus que evoluem como uma gripe comum. Então essa é a realidade do coronavírus. Apenas 15 a 20% dos casos há necessidade de internamento hospitalar. Nós temos 20 casos em internamento hospitalar, 6 casos em UTI e 5 estão em UTI de hospital privado e 1 no Hospital Clementino Fraga. Qualquer paciente hoje que entrar numa UTI do estado que for portador de uma síndrome respiratória aguda grave, será coletado material no sentido de afastar ou não o coronavírus. Então nós temos um paciente de Monteiro, temos um de Patos. Esse material desses 4 suspeitos que foram a óbito foram enviados para o Instituto Evandro Chagas, em Belém do Pará, e estamos esperando o resultado desses casos suspeitos. Esses exames têm demorado muito para chegar. A população tem feito a leitura de que está demorando muito. Esse é o tempo normal? É mais de uma semana para sair um exame desse? O que é que o governo pode fazer para agilizar? Bom, isso é uma determinação do Ministério da Saúde. Nem todo laboratório pode ser contemplado com exames coronavírus. Então, a referência para o Norte e Nordeste é o Instituto Evandro Chagas, em Belém do Pará. Como nas últimas semanas houve uma acentuação do número de casos, o laboratório está demorando mais a retornar com os resultados, aproximadamente 7 a 10 dias. Nós estaremos provavelmente na próxima semana realizando exames para o coronavírus aqui na Paraíba, no LACEN. Então, esse problema será dissipado a partir da próxima semana. O governador anunciou hoje pela manhã um processo seletivo com mais de 2.400 vagas. Como é que vai ser esse processo, secretário? Bom, amanhã será publicado no Diário Oficial do Estado a convocação para um processo seletivo simplificado. Terá de ser um processo ágil, o mais ágil possível, no sentido de contemplar esse espaço, essa situação excepcional que ocorre, que é o do coronavírus. Então, essas pessoas serão submetidas a esse processo seletivo, cujos critérios vão ser citados amanhã na divulgação no Diário Oficial do Estado. Esses profissionais vão trabalhar nesses 300 leitos que o governador anunciou, 300 novos leitos? Esses profissionais trabalharão em várias unidades de saúde do Estado, progressivamente serão chamados na dependência do disparo das ondas de chamamentos e de implantação de leitos que foi elaborada pelos técnicos da Secretaria Estadual de Saúde
em que 30 leitos de enfermaria e 10 leitos de UTI serão a onda inicial. A partir do momento que 50% desses leitos forem ocupados, será disparada a segunda onda e assim sucessivamente até a oitava onda. E se houver, né, essa demanda, que nós esperamos que não ocorra, mas se ocorrer, nós estaremos preparados com toda a rede de hospitais, que são 11 hospitais com mais de 100 leitos, e esses hospitais serão progressivamente as referências para o coronavírus no estado da Paraíba. Então, no momento que nós estamos hoje, com 2 pacientes na UTI e 5 em internamento, leito regular, a gente está na primeira onda, então. Exato. Nós, inclusive, tivemos um vídeo distribuído à imprensa e à sociedade ontem, em que a assessoria de imprensa da Secretaria circulou no Hospital Clementino Fraga, no Hospital da Unimed e no Hospital Universitário, em que ontem várias redes sociais divulgando áudios de terror, né, que estavam morrendo gente nos corredores, e aí nós mostramos que isso era uma inverdade e os hospitais estão tranquilos, as emergências dos hospitais estão tranquilas. O Hospital Clementino Fraga, que é a referência, ela vem com vários leitos disponíveis. Nós temos apenas 2 pacientes na UTI do Clementino Fraga, então não é isso que estão divulgando aí pelas redes sociais, são fake news. Secretário, algumas pessoas têm comentado sobre a ausência de EPI. Qual é a EPI que é realmente necessária para esse momento? Bom, os profissionais de saúde devem ter o entendimento, até porque já devem ter lido as resoluções do CRM, do COREN. A utilização da máscara normal é o habitual. Somente aqueles profissionais de saúde da UTI, que tem um contato mais intenso com a carga viral, porque aspiram esses pacientes, entubam esses pacientes e manipulam os tubos respiratórios, esses sim devem usar a máscara N95, porque se submetem a uma carga viral elevada. Os demais profissionais de saúde que atuam nas unidades de saúde devem usar a máscara comum. É essa a orientação em relação aos EPIs, que estão sendo distribuídos progressivamente nas diversas unidades do Estado. O Estado recebeu, sexta-feira, 500 mil máscaras, estarão sendo distribuídas com os profissionais de saúde. E para a população em geral, é preciso usar máscara, luva? Qual é a orientação? Não há necessidade de a população inteira estar usando máscara, tá? Somente aqueles pacientes sintomáticos respiratórios que estão apresentando espirros, febre, tosse, estes sim devem usar a máscara para evitar transmitir para outras pessoas, porque esse vírus tem um alto poder de transmissibilidade. Algumas pessoas têm usado máscara de tecido na rua. Ela protege? As máscaras de tecido, se elas têm uma textura adequada, elas podem ser usadas independente de qualquer situação, naquelas pessoas que realmente necessitam, são os sintomáticos respiratórios. Não há necessidade de indiscriminadamente as pessoas estarem usando máscaras, e sim apenas aqueles sintomáticos respiratórios. Começou a funcionar hoje a Central de Regulação Estadual para Coronavírus. Como é que isso funciona? Isso é importante porque nós estamos numa época sazonal em que a influenza, a gripe comum, ela se acentua o número de casos, e em função desse pânico que nós estamos vivenciando do coronavírus, hoje qualquer caso de queixas respiratórias é tida como coronavírus. É preciso que as pessoas entendam que o ano passado morreram 1.831 paraibanos em decorrência da gripe comum. Então, nesse momento, nós temos também de fazer o diagnóstico diferencial com a gripe comum, com a influenza. Daí a importância
E a partir de hoje, os idosos acima de 60 anos e os profissionais de saúde se vacinarem nos aproximadamente 1.000 salas de vacinação que existem em todo o estado, disponíveis para esta faixa de idade realizar a vacinação, que é essencial para que os profissionais de saúde permitam um diagnóstico mais rápido e mais preciso e não confundam com o influenza, a gripe comum. A população tem se demonstrado preocupada na estratégia de vacinação para não aglomerar idosos. O que é que a Secretaria está recomendando aos municípios? Bom, que obedeçam às orientações que todo mundo já conhece, manter uma distância regulamentar de cada, mesmo que exista uma fila, manter pelo menos 1 metro, 1,5 metro de distância entre um e o outro. Aqueles sintomáticos respiratórios devem estar usando a máscara e procurar que não haja aglomeração, limitando números progressivamente de pessoas que são contempladas com a vacina, justamente para que não haja aglomeração. Aqueles postos de saúde, aquelas salas de vacinação que tem um fluxo maior de pessoas, as pessoas devem procurar os horários de menor afluência para evitar aglomerações de muitas pessoas. O governo orientou que os municípios vacinassem os idosos, especialmente os acima de 80 anos, em casa. Algum município já sinalizou que vai acatar essa orientação? Bom, essa é uma orientação que foi dada para os pequenos municípios, para evitar esse fluxo de pessoas idosas às salas de vacinação e aglomerações, expondo os idosos a serem infectados pelo coronavírus. E nos municípios menores em que há viabilidade de contingente de pessoas e servidores, nós possamos vacinar esses idosos em casa. Essa é a orientação para as secretarias municipais de saúde. O isolamento social ainda é a única forma de se prevenir? Isso a população precisa ter a consciência e o dever de cidadão, até para não atingir outras pessoas, de que a partir do momento que eles apresentam sintomas de uma síndrome gripal, isto é, tosse, coriza, moleza, dor na garganta, falta de apetite, eles devem se recolher à sua residência, evitar contato com as outras pessoas de casa e permanecer 14 dias em isolamento domiciliar. A orientação que nós damos é ficar em casa, não só os idosos, mas toda a população, e só sair em situações de excepcional interesse.